Voltamos com o programa Paz na Terra. Hoje estamos conversando sobre a prevenção da deficiência mental. Nós vamos chamar uma questão de uma telespectadora e logo após estamos aqui com o Dr. Wilson Eustáquio respondendo-a. A mãe que tem diabetes pode causar deficiência no filho? Respondendo essa pergunta sobre diabetes e gravidez, nós temos uma conduta do nosso serviço de todas as pacientes que são diabéticas ou pré-diabéticas, nós encaminhamos essas pacientes ao endocrinologista para que, em comum, façamos um pré-natal dela. Respondendo também a pergunta da deficiência, estatisticamente mostram que de 2 a 5 vezes as pacientes diabéticas elas levam a lesões cerebrais. Mais do que a população. Mais do que a população normal, certo? Então, essas pacientes são consideradas pacientes de alto risco. E quais são as deficiências que podem causar ao feto essa diabetes? É a diabetes descompensada. A diabetes descompensada, ela vai levar a uma macrosomia fetal. Isso é o que quer dizer, macrosomia fetal? A macrosomia fetal é o chamado gigante de pé de barro. São fetos muito grandes, mas muito fracos. Certo? Que tem, geralmente, após o nascimento, hemorragias subaracnoides, certo? É importante, nós estamos com 2 pediatras aqui, abordar isso também. Depois hipoglicemia, né? Hipoglicemia, pós-natal, certo? Uma outra complicação muito importante são os polidramios. O que é o polidrâmio é um volume aumentado de líquido amniótico que leva a uma compressão também fetal intraútero e leva com isso uma anóxia através da placenta para o cérebro do feto. E aí, posteriormente, pode vir a desenvolver uma certa dificuldade de aprendizagem, dificuldade de comportamento, essas coisas? Olha, toda paciente diabética descompensada, que não observada durante o pré-natal, provavelmente, estatisticamente, alta em 90% a 100%, vão ter lesões nesses fetos. Por isso é que, inicialmente, na minha resposta, eu aconselho que durante o pré-natal, ela seja examinada também pelo endocrinologista, porque o endocrinologista tem muito mais condição do que nós, ginecologistas, no tratamento insulino dependência dessas pacientes. É verdade. Na realidade, as crianças estão em sofrimento fetal. O período neonatal também é um período complicado dessas crianças, que ela requer cuidados especiais. Muitas vezes, além da hipoglicemia, são as dificuldades respiratórias até em consequência da hipoglicemia, levando a hipóxias que agravam, às vezes, uma lesão de base, estendendo essa lesão para uma área maior a nível do sistema nervoso central. Eduardo, e a questão, por exemplo, de drogas teratológicas que podem causar malformações no feto? Há um tempo atrás, nós tivemos um absurdo, uma quantidade enorme de pessoas portadoras de deficiências físicas causadas pelo uso de talidomida. Como é que estão essas questões? O governo já tomou alguma providência com relação ao uso da talidomida? Porque outro dia ouvimos que está sendo vendida a talidomida de novo. Nós estamos vendo aí a todo dia o tratamento tanto da AIDS como da hanseníase, né, com o uso da talidomida. E tem preocupado os movimentos de defesa das pessoas portadoras de deficiência porque o uso está sendo indiscriminado. Agora, nós nos preocupamos ainda com outras drogas de fácil acesso, né? O próprio alcoolismo, o tabagismo, como causa importante da deficiência mental, essa que é vendida em todo lugar e que todo mundo consome cada vez mais. E estimulada. E estimulada. O alcoolismo hoje é considerado uma das grandes causas de deficiência mental no nosso país. Nós temos também alguns anticonvulsivantes importantes que a mulher não deve usar durante o período gestacional, né? E tanto é que a gestação é chamado popularmente de um período interessante e deve ser interessante mesmo e tomar esses cuidados, porque depois de provocada a lesão, ela é irreversível e o filho portador de deficiência geralmente é em consequência de atos não pensados e às vezes da falta de informação da população. Verdade. Wilson, quais são essas drogas? O Eduardo daqui fez referência sobre o alcoolismo, a talidomida, o tabagismo, o cigarro. Quais são as outras drogas comumente receitadas que a mulher grávida deveria evitar para não causar um prejuízo ao seu feto? Uma delas é a tetraciclina, porque ela vai levar problemas dentários. Problemas dentários e também o dente vai ficar bastante amarelo, né? O anticonvulsivante como o difenilidanoína. Exatamente. Temos o ácido, o varfarin, certo? Esses medicamentos que são usados para pacientes com câncer,
E todas essas drogas. Eu acho o seguinte, isso inclusive na época de escola, o professor Mário Dias Corrêa batia muito conosco, o seguinte, eu acho que toda gestante não deve tomar medicamento nenhum, principalmente no primeiro trimestre. Tem que se alimentar bem e ter uma vida saudável. Ter uma vida saudável e principalmente, como o doutor João Pimenta falou, é o seguinte, ter um ambiente propício emocional para com que ela se geste com tranquilidade, né? E essas drogas evitadas no primeiro trimestre, em muito levam a não ter uma criança com uma formação. Então, o uso que o brasileiro tem de ir numa farmácia para uma dor de cabeça, para uma dor de barriga, ou qualquer coisa mais simples, uma febre, entende? Não deve se automedicar. Nós aconselhamos que qualquer medicação deva ser dada pelo médico. Pois não. Nós vamos chamar mais uma questão de uma telespectadora. Doutor, quais as causas da deficiência mental? Olha, para se falar em causas de deficiência mental, quase que teríamos que falar em toda a medicina. É usual classificarmos a deficiência mental de acordo com a sua etiologia, de acordo com a sua causa. Então, teríamos causas pré-natais, para exemplificar, como o doutor Eduardo disse, uma sífilis, uma toxoplasmose, essas entidades que podem incidir durante a gestação poderiam influir e dar deficiência mental. Causas natais, que seriam no momento do parto, hipóxia. O que é hipóxia, João? O que seria para uma telespectadora que não está muito familiarizada com o termo técnico? O que é uma baixa de oxigenação do feto. E o que causa essa falta de oxigenação? Olha, os nossos tecidos, alguns deles, eles suportam a hipóxia, mas o neurônio não suporta hipóxia. Suporta poucos minutos. Então, é uma emergência o nascimento. Felizmente, nascer é um ato fisiológico, nascem crianças nas roças, existem partos domiciliares, mas aqueles partos que não ocorrem bem, aí se justifica aquela lei em que se pede um pediatra na sala de parto. Porque no momento em que você corta o cordão umbilical, aquela criança deixou de receber o oxigênio da mãe, ela tem que se virar, ela tem que respirar. E se ela tiver uma patologia respiratória, uma atresia de coanas, ou se ela tiver uma síndrome de aspiração maciça, ela tiver cheia de secreções... O mais comum, João, o circular de cordão também, não é? Para causar essa falta de oxigenação, é muito comum isso, não é? Exatamente, ali naquele cordão é que estão passando duas artérias e uma veia, né? E ali que passam importantes nutrientes e o oxigênio que estamos falando aqui, né? Então, a circular de cordão comprime esses vasos e vai levar hipóxia ao feto. E continuando a minha resposta, causas pós-natais. Falamos aqui de desnutrição, vamos falar aqui nas doenças, tipo meningoencefalites, vamos falar aqui nos traumas. O Brasil é campeão mundial de acidente de trânsito. Cada vez mais nós recebemos crianças vítimas de acidentes automobilísticos com traumas cranianos. Às vezes a gente salva a vida daquela criança, mas ela vai ser uma pessoa deficiente. João, deixa eu pegar